Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, glorioso Deus, a igreja comparece diante de Ti nesse dia em que nós reconhecemos que não é nosso. Dia dedicado, separado, exclusivamente para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua honra. Nós queremos lhe apresentar, Senhor meu Deus, estes cânticos como forma de adoração, de tributo por Tua glória e força. Ó Deus, não que nós consigamos lhe pagar por algum benefício, por alguma dádiva, por alguma graça. Ó Deus, nós não podemos lhe retribuir, senão oferecendo-te a nossa adoração e reconhecimento de que só há um Deus sobre todas as coisas, lembrando-nos da palavra a todo Israel: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Nessa noite nós lhe dedicamos culto, louvor, honra, glória e majestade. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa expressão pública de culto, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus. Obrigado, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nos ajudaram aqui, nos conduzindo tão brilhantemente em louvor ao Deus da glória, ao Deus do céu. É uma alegria ter cada um de vocês essa noite aqui na igreja. Já é a segunda vez, já é o nosso segundo tempo nesse domingo, dia do Senhor, dia em que nós comparecemos diante da sua face. Irmãos amados, deixa eu ver aqui, ver aqui algum drama aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui com a... Muito bem, vamos rapidamente nessa noite recebermos dízimos e ofertas. Eu tenho apenas alguns avisos rápidos para fazer, mas muito importantes. Vamos dar seguimento a esse momento de entrega de dízimos e ofertas, e vamos, em nome de Jesus Cristo, sustentar a causa do Senhor, a causa da pregação do Evangelho no mundo, através da entrega dos nossos dízimos pessoais e de nossas ofertas. Se você está aqui hoje pela primeira vez, ou está nos visitando pela segunda ou terceira vez, não é hábito seu, você não é membro aqui da igreja, está nos visitando, não se sinta minimamente obrigado a fazer qualquer doação aqui para a igreja. Faça isso segundo o seu coração. Você não é obrigado, mas você não está impedido, você não está proibido. Faça apenas aquilo que estiver em seu coração. Nosso amado Deus, nós oramos, antes de recebermos dízimos e ofertas, oramos por sabedoria. Oramos para que em tempos tão difíceis nós possamos, ó Deus e Pai, valorizar a fidelidade de cada membro fiel desta igreja. Queremos receber os dízimos e as ofertas com temor e tremor, e entendemos que, ó Deus, só conseguimos dar uma resposta adequada a esse momento se o Senhor Deus Todo-Poderoso nos der a devida sabedoria.
E nós pedimos sua sabedoria, nós pedimos sua graça, nós pedimos seu envolvimento. Também pedimos, nos lembrando de famílias e irmãos que estão lutando com dificuldade pela causa do desemprego. Nós colocamos estas famílias em suas mãos, pedimos que o Senhor Deus Todo-Poderoso as tenha em suas mãos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a vida destas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber os dízimos e as ofertas. Eu tenho alguns avisos breves, eu peço a sua máxima atenção. Irmãos, agora em dezembro, nós vamos começar um curso de batismo, já na primeira semana de dezembro. E a outra boa notícia que temos é que recomeçaremos o ministério infantil, abrindo as classes da escola bíblica dominical a partir de dezembro, só pela manhã. As vagas sugeridas para o culto, nós gostaríamos de guardar as vagas para pais de crianças que vão trazer suas crianças ao culto no domingo pela manhã. Nós não teremos ministração para criança à noite, ainda não. A ideia é que no ano que vem, logo no início do ano, a gente já comece de manhã e de noite, mas por hora só pela manhã. Começaremos no dia 6 de dezembro, primeiro domingo de dezembro, aqui na igreja. E o curso de batismo será online. Então, se você é candidato ao batismo, ou você vem de outra igreja e quer tornar-se membro da ICNV Vila, você deve procurar a irmã Cristina, na ausência dela, ao diácono José. Diácono José é aquele que está lá ao fundo, olha só, abana a mão aí, pessoal, é aquele irmão que está lá ao fundo da igreja, e ele pode pegar seu nome para incluir na lista de futuros candidatos a membros da ICNV Vila. Então, quem desejar ser membro da igreja precisa passar pelo curso de membresia, e dessa vez nós vamos fazer as duas coisas juntas, conjuntas, tanto o curso de batismo quanto também o curso para candidatos à membresia da ICNV Vila, e todos devem dar seu nome à irmã Cristina, na ausência dela, ao seu marido, diácono José Devaldo. Outro aviso é que no domingo que vem, nós começamos, é o primeiro domingo do Advento, é o primeiro domingo, meus irmãos, de uma série de 4 domingos que antecede o Natal. Então, chamamos esses 4 domingos que antecedem ao Natal de domingos do Advento. E esse ano nós estaremos meditando sobre os cânticos presentes no Evangelho que fizeram parte daquele cenário do nascimento de Jesus. O cântico de Zacarias, o cântico de Maria e o cântico de Simeão. Nós estaremos meditando neles. Os conteúdos teológicos e proféticos são dignos de pesquisa, e nós, pela primeira vez, vamos fazer a incursão nesses cânticos. Então, não perca, será uma grande bênção, e essas mensagens serão ministradas aos domingos pela manhã. Aos domingos à noite, nós iniciamos uma trajetória de 4 a 5 sermões sobre o estilo de vida de Jesus. Como Jesus viveu na terra, qual foi a sua experiência de vida, qual foi o exercício prático diário da vida de Jesus nesse próximo domingo à noite, no culto vespertino, às 6 horas da tarde. O nosso culto de Natal esse ano, para nós não tirarmos os irmãos muitas vezes de casa, não reunirmos na igreja
digamos assim, mais gente, mais vezes ao longo da semana. Nós vamos fazer na quarta-feira, dia 23 de dezembro, que é o culto mais próximo do dia de Natal. Dia de Natal, dia 25, nós vamos fazer o nosso culto de Natal no dia 23 de dezembro. Aqui na igreja, a gente pede que todos vocês façam um esforço especial para estar com a gente, porque embora seja meio de semana, seja semana de trabalho, mas a gente pede esse passo de dedicação aí da igreja. Dia 24, geralmente muita gente já não trabalha, portanto é um dia antes desse quase feriado consumado, dia 24, então quarta-feira a gente estará aqui na igreja celebrando o nosso culto de Natal. E no dia 31 de dezembro, atenção, dia 31 de dezembro, às 7h30 da noite, eu vou fazer uma transmissão online da reunião, da mensagem de fim de ano para toda a comunidade, para toda a igreja. Será uma transmissão ao vivo. Nós teremos o culto na quarta-feira, dia 29, normal, culto normal de oração. Dia 31, é hábito da igreja ter uma palavra do pastor ao fim do ano, um ato de congregação, onde todos vêm adorar, e nessa altura eu vou fazer uma transmissão ao vivo, às 7h30 da noite, para todos os irmãos. Os irmãos podem compartilhar o link da transmissão. Aliás, eu o encorajo a fazer isso, e não esquecer que segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia, nós temos um encontro de oração. Nós temos uma sala de oração aberta lá no YouTube, orando pelas necessidades, carências, problemas, lutas, dificuldades, às vezes situações emergenciais que surgem naquele cenário momentâneo. Ao meio-dia você tem a possibilidade de fazer o seu pedido de oração, encaminhá-lo, e nós estamos orando por essas necessidades 3 vezes ao longo da semana, segunda, quarta e sexta-feira. Esses são os nossos avisos. Vamos rapidamente pegar na Bíblia, abri-la na página que você encontrar, deixa aí aberta, e vamos juntos orar a Deus, pedindo que Deus Todo-Poderoso coloque em nosso coração um anseio pelo céu. Eu observo e vejo a igreja hoje bem mais terrenal do que propriamente dito celestial. Eu vejo as pessoas extremamente preocupadas com a terra e nada conectadas com o céu. Mas Jesus disse que Ele não era daqui, como nós também não somos. Em outras palavras, nossa herança é outra, e nós não fomos, meus irmãos, salvos para vivermos apegados a esse mundo. Nossas preocupações, nossos desgastes pessoais, estão todos eles relacionados a essa vida terrena que temos. Pagamentos a fazer, carreira a construir, família a montar, a fazer família. Somos extremamente preocupados com esse tempo, com essa vida do lado de cá, com essa vida tangível, com essa vida física, corporal, e praticamente mortos quando o assunto é o céu. Se você observar suas orações, elas são orações contaminadas pela terra. Nada ocupa mais o nosso coração do que a vida terrenal.
nada ocupa mais o nosso coração do que a preocupação de como será o futuro no nosso cenário existencial e o dos nossos filhos e de nossas famílias. Será que criaturas que pertencem a um outro reino estão reagindo adequadamente, vivendo praticamente para um reino estranho a si mesmo? Porque este é o reino terrenal para os crentes, é um reino estranho. Parece que nós estamos fora de lugar. Quando ouvimos notícias, quando entramos em contato mais profundamente com o universo desta vida terrena, mais pesado fica o coração do cristão, uma vez que ele não foi criado e salvo para viver consumido por esse mundo. A Bíblia inclusive diz que só os gentios vivem sob as ansiedades desse mundo. A palavra de Jesus é para que nós não andemos ansiosos pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir. E só os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os gentios são os estranhos à aliança, os estrangeiros, os de fora do reino para o qual nós fomos destinados. Dessa forma, é muito importante nós termos uma visão do céu. Eu gostaria de começar lendo para vocês no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 25, versículo 31, e chegando até o versículo 34. Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 34. Para que os irmãos tenham consciência de que não foram criados e nem foram salvos, muito menos eleitos por Deus para a sua gloriosa salvação, para viver consumidos por esse curto tempo terrenal, de 70 a no máximo 80 anos, e quem tem muito vigor ultrapassa os 80 anos com alguma força. Deus não nos fez para cá. Todavia nós somos consumidos, nossas alegrias, nossas tristezas, nosso ânimo, nosso desânimo, está todo ele concentrado e dependente do que acontece nesses curtos 70 anos, nesse curto período de vida que nós vivemos aqui. Estamos absolutamente dominados por esse período de tempo e as necessidades que rondam a vida da gente. Mas observe o que diz as Escrituras. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E nós vimos na semana passada que no céu está o trono. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Nós vamos tomar posse de um reino que nos está preparado desde antes da fundação do mundo. Há um reino em que Deus preparou para o seu povo, para as suas ovelhas, e esse reino é onde o rei tem o seu trono, porque o súdito está
exatamente no perímetro de governo do seu rei. E estaremos junto ao trono da glória, junto com o Senhor Deus, o nosso Pai, e Cristo Jesus, o Senhor, no trono eterno, no eterno céu, que todos nós deveríamos tanto ansiar. Nós vivemos, mas não aprendemos a viver como cidadãos dos céus. Nós vivemos, mas achamos que toda a sabedoria está em prolongar a vida do lado de cá e retardar ao máximo a vida do lado de lá. Eu, outro dia, conversava com um irmão, porque eu disse: então, querido irmão, animado para ir para o céu? Sob a inspiração dessas mensagens, e ele diz: não tão cedo, pastor. Sim, animado com o céu, mas não tão cedo. E eu já diria completamente inverso. Eu diria que tenho um anseio pelo céu, como diz o apóstolo Paulo, que ele estava dividido em partir e estar com Jesus, o que é infinitamente melhor. E a única coisa, o único elemento que o prendia nessa vida e nesse estado de divisão era a igreja. Era a igreja, era o serviço a Cristo, era o serviço do reino de Cristo, era o serviço ao povo de Deus. Essa única coisa que me separa desse desejo incontido de estar com Cristo eternamente é a sua igreja, é a amada igreja. Mas também vivemos tempos muito complicados a esse respeito, porque grande parte dos cristãos olha com crítica demasiada para a igreja, não conseguindo sequer desenvolver amor pela congregação, amor pelas pessoas que estão ao seu redor, apontando-lhes uma série e acusando-lhes de uma série de erros, pecados e posturas. A igreja é a única razão de eu continuar vivo. A única razão que me prende vivo na terra é a igreja. Eu amo muito a minha esposa, mas não pensaria duas vezes em deixá-la só, pelo reino eterno e celestial do bom pastor. Eu tenho excelentes amigos, tenho uma família maravilhosa, amo demasiadamente cada um deles, mas não pensaria duas vezes em deixá-los só, por amor ao reino eterno celestial que me aguarda e que foi idealizado e estabelecido antes da fundação do mundo. O céu é o lugar onde nós precisamos manter os olhos fitos. Em Atos capítulo 1, versículo 10, quando nós ouvimos o Senhor Jesus nos falar na sua ascensão, os anjos disseram para as pessoas que estavam presenciando, testemunhando aquela ascensão de Cristo ao céu: que bom seria se eu provasse da mesma experiência estando vivo na volta de Jesus, sem ter que passar pela morte e entender que eu vou fazer tantos chorarem naquele dia, com especial destaque aqueles mais próximos a mim. Mas diz o texto que, estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, Jesus também foi ocupar o seu lugar na glória eterna, lugar que ele tem desde antes da fundação do mundo, quando estava presente em glória com o Pai. Ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um e vivam a mesma unidade e glória que nós tínhamos um com o outro antes da fundação do mundo.
Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eu quero usar esse texto, especialmente esse destacado em vermelho, para levar os meus irmãos a entenderem que essa vida não é a sua verdadeira vida. Ao entrar no céu, você vai ter um outro nome. Diz o texto sagrado que esse outro nome será escrito numa pedrinha branca, uma maneira muito poética de dizer que o nosso nome está gravado em Deus. E lá eu possivelmente não me chamarei de Weber, nem a Lourdes de Lourdes, ela que não gosta do nome dela, e eu não gosto do meu, porque eu tenho sempre que repetir para as pessoas, e elas dizem, como é mesmo? Weber. Aí eu disse, não, Weber. Mas às vezes agora eu já nem discuto, pode ser do jeito que você conseguir pronunciar, meu filho, porque um Antônio e uma Maria tiveram o desplante de colocar esse nome em mim. E me deram um nome todo estranho, mas lá eu receberei um novo nome. Diz a Bíblia que eu receberei um novo corpo. O capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios, diz que um é a glória dos corpos terrestres e outra é a glória do corpo celestial. E eu ganharei um novo corpo. Meu corpo já não mais será marcado pela minha sexualidade, porque seremos como os anjos no céu. Pastor, com que aparência você apresentará no céu? Uma aparência gloriosa. Acredito que com uma aparência masculinizada, e as mulheres com uma aparência feminilizada, mas incapazes de fazer sexo ou gerar filhos, porque no céu seremos como os anjos, e anjo não tem sexo, é uma criatura assexuada, porque anjos não se multiplicam. Logo já passou do tempo da igreja, nesses últimos 50 anos, tirar os olhos da terra e pô-los no céu. Com todo respeito aos meus amados irmãos, a quem amo do fundo do coração, mas é uma vergonha ver crentes tão apegados a este mundo, e ao mesmo tempo tão desapegados do céu, de ver crentes encantados com a teologia da prosperidade, porque esse espertalhão que desenvolveu toda essa trama teológica em cima da prosperidade, a desenvolveu para alimentar essa sórdida ganância humana pela vida terrena. E é terrível, é vergonhoso ver uma igreja tão desapegada com o céu e tão apegada ao mesmo tempo com o ter, com o possuir, com o comprar, com o vender, com o usar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 47 e 48, ele fez uso de uma linguagem para descrever a diferença entre céu e terra. Ele diz que o primeiro homem formado da terra é terreno, e ele se referia a Adão, o primeiro homem a ser criado. O segundo homem, que também foi manifesto através de uma obra miraculosa, quando a Virgem deu à luz, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que nós, como pertencemos a Cristo, que é do céu, carregamos conosco anseios, paixões e até mesmo uma
saudade não muito bem explicada de uma terra que jamais um dia conhecemos. Cada dia que passa, eu me encontro ao lado de Jesus, entendendo que eu não sou daqui. E Jesus disse que não era daqui, e concluiu dizendo: vós também não sois. E eu complemento não, mas suplementaria dizendo: eu também não sou daqui, tenho consciência que não sou daqui, porque meu coração espera ardentemente pela minha redenção e por uma pátria que eu ainda não vi. Na sexta-feira, meu neto mais velho estava lendo O Peregrino, uma edição luxuosa do Peregrino, toda ilustrada, e eu disse para ele: João, você está em qual capítulo? Disse: estou no capítulo tal, vô. Já te foi apresentada a cidade dourada, a gloriosa cidade reservada para todos aqueles cujo nome foram achados no livro da vida? Ele disse: ainda não, vovô. Quanto mais cedo os nossos filhos aprenderem sobre o céu, melhor e mais sabiamente eles se moverão na terra. Eu sou como o segundo homem. A minha condição decaída, adâmica, como filho do pecado, ficou para trás, na cruz do Calvário. De modo que esse mundo já não me fascina mais, mas as promessas que dizem respeito a um mundo do porvir, essa é a promessa que mais mexe com o meu coração. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, e versículo 5, diz: porque ainda há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, disse o apóstolo Paulo. Gente que quer viver entronizada em si própria. Gente que acredita que pode manipular a vida, fazer escolhas apropriadas baseado no conhecimento do bem e do mal. Homens que na verdade se comportam como deuses. Homens que atuam como deuses. Queridos, nós não somos daqui e estamos diante de um único rei e de um único Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Nós não temos conhecimento do bem e do mal, porque se na verdade o tivéssemos, não praticaríamos o mal. Em Atos capítulo 7, versículo 49, mais uma vez nós encontramos o endosso do texto bíblico que diz para nós que o céu é o trono do Senhor. Em Atos 7, 49, no discurso de Estevão, diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso, do repouso do Deus que enche todas as coisas. O céu é um lugar onde Ele está presente, e o céu dos céus é o lugar onde Ele tem posto o seu trono, o seu domínio, o seu governo. É para lá que a igreja está caminhando. É para lá que a igreja está convergindo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que no fim dos tempos todas as coisas convergirão para Cristo Jesus, quer sejam terrenais ou celestiais, tudo converge para Cristo. E o mais glorioso de tudo é que digamos assim, os artigos da ciência da relatividade, da teoria da relatividade, acredita que o universo está expandindo. E aí nós perguntamos, não é, aos nossos queridos
físicos e astrofísicos, está expandindo para onde? E a Bíblia diz, está expandindo na direção de Jesus, está expandindo na direção do trono de Deus, porque todas as coisas, quer estejam na terra ou no céu, convergem para Jesus, diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 da sua carta aos Efésios. Em Atos capítulo 7, versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e a de Jesus, porque o céu está cheio da sua glória. O céu é o lugar onde quem se sentirá bem é quem busca essa glória, quem está com os olhos dispostos a engrandecer ao Deus Todo-Poderoso por sua glória. Eu e você deveríamos viver para essa glória. Eu e você deveríamos respirar para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, suar a camisa pela glória de Deus, suar sangue, se for necessário, para a glória de Deus. Porque a única coisa pela qual vale a pena viver e morrer é Jesus e o céu, e o seu reino eterno. Mas o céu também abriga não somente a tese do descanso, mas também a do céu, que se manifestará a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Romanos capítulo 1 e versículo 18, nós lemos: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Logo, quando nós lemos a palavra de Deus, o céu é o lugar do trono e, portanto, é o espaço onde Ele elaborará essa ira final sobre a impiedade humana. O céu é um lugar de grandes decisões. É do céu que salvação e perdição serão proclamadas. É do céu que virá o gozo ou, meus irmãos, o sofrimento eterno sobre vidas humanas. E quando todos os dias, eu e você, dobramos os nossos joelhos para falar com Deus junto ao trono da sua graça, onde o escritor aos Hebreus nos disse para que nós nos aproximemos com ousadia junto a esse trono, todas as vezes que nós, no exercício da oração, nos colocamos diante de Deus, nós estamos, em alguma maneira, de alguma forma, ainda muito rudimentar, mas nós estamos vivendo a atmosfera celestial. E talvez eu seja, ou me sinta de alguma forma, meus amados irmãos, encorajado a dizer que quem não tem nenhum tipo de apego ao céu, talvez não se sentirá bem lá. Se você aqui não tem nenhum apego ao céu, certamente a atmosfera celestial não é para você. Provavelmente um dos sinais mais evidentes da nossa salvação seja o apego pelo céu, o carinho pelo céu, o desejo de estar inteiramente, completo, pleno em Cristo Jesus. Paulo, ele narra na sua segunda carta, capítulo 12, versos de 2 a 4, ele diz: eu conheço um homem, para ele não falar na primeira pessoa, para ele tomar cuidado com as palavras, para não se exaltar diante da igreja,
ele escreve aos Coríntios, lugar onde ele foi acusado de ser um falso profeta, lugar onde ele foi acusado de ser um pregador de falsas doutrinas. Ele diz: conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Que experiência! Você gostaria dessa gloriosa oportunidade de ser levado ao céu? Foi arrebatado até o terceiro céu. E ele descreve esse arrebatamento dizendo: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras impossíveis de ser explicadas, descritas, as quais não é lícito ao homem referir. Ele talvez tenha sido proibido de replicar o que ouviu. Portanto, se João teve a visão do Apocalipse e viu o trono de Deus no capítulo 4, se João viu, Paulo ouviu. Um viu, o outro ouviu. Duas experiências sensoriais muito conhecidas nossas, porque nós conseguimos ver e ouvir. Portanto, há coisas no céu para se ver e há muitas palavras para se ouvir. Me perdoe os queridos irmãos, se você não tem a mínima curiosidade de enxergar a glória celestial como ela é, e de ouvir as inefáveis palavras narradas pelo apóstolo Paulo, um dos poucos aperitivos que nós temos na Bíblia do céu. Pequenos sinais, pequenas expressões. E se você não carrega dentro do seu coração um anseio, ainda que seja uma curiosidade pequena, eu diria que possivelmente você não seja um cidadão celestial. Precisa nascer de novo. Eu me lembro, na brincadeira, eu dizia para os meninos no carro, muitas vezes à volta da igreja: eu já estou tão cansado, quem sabe se Jesus não voltaria essa noite. Aí eles diziam: pai, deixa eu casar primeiro. Eu falei: você não vai, você nem imagina o gozo celestial. Irmãos, nós não temos ideia desse gozo. A Bíblia o menciona, mas nós não fazemos a menor ideia de que gozo seja. Eu poderia citar algumas alegrias no campo do desporto, campeonatos mundiais de futebol, de natação, Olimpíadas, medalhas de ouro, de prata, de bronze, as alegrias que são trazidas ao coração do atleta quando ele está sendo premiado no pódio. Eu poderia colocar isso às intensas e eufóricas experiências sensoriais geradas durante o carnaval. Poderia acrescentar também, se você gosta de música, os grandes festivais de rock que o Rio de Janeiro hospeda ou hospedava até esse ano. A narrativa dos jovens saindo de um Rock in Rio, no outro dia pela manhã, depois de uma noite, consumindo álcool e droga e rock and roll, era de um verdadeiro sentimento de êxtase. E aí eu não conseguia
deixar de comparar. E eu comparava como os cristãos vêm ao culto e saem do culto. Nós não temos a menor, mas a menor sensação de que somos criaturas celestiais. Nós somos capazes de ouvir desatentamente o sermão e criticá-lo inteiro por uma frase que você não entendeu. Nós somos capazes de desprezar os momentos de louvor público em bate-papo do lado de fora da igreja. Nós somos capazes de observar o relógio, esperando com um certo sentimento de antecipação o amém final para irmos embora para casa, quando a única coisa que nos coloca próximo do ambiente celestial é o ambiente da igreja, é o ambiente congregacional. E ao ouvir aqueles meninos dizendo a banda tal, a outra banda, e alguns dos meninos acompanhados do seu pai, que foi em 85 ao primeiro festival de rock do Rio de Janeiro, chamado Rock in Rio, e estava ali matando a saudade, acompanhado dos pais, que orgulhosamente diziam: eu estive aqui no primeiro grande festival, e olhando, vislumbrando as famílias dos santos, e perguntando a mim mesmo: essa gente é salva mesmo? Esse povo realmente teve um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque o povo que deveria ter nos seus, digamos assim, nas suas narrativas de sonhos, eu pelo menos sou muito honesto, dizendo que não tenho sonho nenhum, zero, fora da igreja e do reino de Deus. Mas quando você ouve a narrativa dos sonhos dos crentes, ele tem o sonho de comprar um carro, um automóvel, um veículo qualquer. Eles têm sonhos de uma casa no campo. Eles têm sonhos de uma casa na praia. Eles têm sonhos de ir para uma cidade. Mas é raro você ouvir alguém que tem sonho com o céu. É raro você ouvir uma narrativa de expectativa da glória eterna. E aí a minha pergunta, tanto para os irmãos que estão em nosso culto presencial, quanto aos irmãos que estão no módulo virtual nessa noite, a minha pergunta é se você é realmente salvo. Porque nós não fomos salvos para cá. Nós não fomos salvos para ter uma vida melhor aqui, porque a vida melhor não está aqui. No mundo teremos aflições. O mundo, esse lugar que nós habitamos, essa cidade que nós vivemos, ou em qualquer uma outra cidade do mundo, você pode ir para os Alpes suíços,